Será que adianta tomar vitamina C quando se tem uma gripe, por exemplo? Provavelmente não, a não ser que você esteja prestes a escalar uma montanha ou fazer um exercício desse tipo. Segundo uma coletânea de estudos com mais de 11 mil pacientes, tomar vitamina C não fez diferença na duração da gripe que as pessoas tiveram, nem severidade ou algo assim. Na verdade, mesmo tomando vitamina C em grandes doses e de forma preventiva antes de ficar gripado, isso no máximo reduziu em um dia ou dois a duração da virose. Só foi diminuir chances de ter gripe entre quem tomou esse tipo de suplemento antes de fazer um esforço extremo, como antes de correr uma maratona. Então por que a gente ouve falar tanto de vitamina C para a saúde? Por que tantos alimentos e tantos cosméticos têm vitamina C acrescentada? De onde vem esse nome vitamina C? E o que isso tem a ver com a máfia siciliana? A resposta tem tudo a ver com a forma como nós entendemos o mundo usando a ciência. Mas antes de eu dar a resposta, preciso dar aqui um recado do nosso patrocinador. Esse vídeo aqui é oferecido pelo Meu DNA. O Meu DNA é um teste genético por assinatura, onde você recebe relatórios de origens que analisa a sua ancestralidade, de saúde, que identifica a sua predisposição a cânceres e outras doenças genéticas, e de perfil, que entrega um novo resultado sobre as suas características toda semana. Você faz um teste genético e recebe 3 análises de DNA super avançadas. Na parte de saúde, por exemplo, eles contam com o exoma, que lê os genes de uma maneira mais completa e dá um resultado que pode ser levado para sua médica ou para o seu médico fazerem um acompanhamento mais personalizado. Já o teste perfil usa uma técnica inovadora chamada PRS, que estima o seu perfil genético para várias características que têm influência genética, como predisposição a bronzeamento, a tabagismo, calvície feminina e masculina, e olha só, sua predisposição a comer frutas frescas e saladas e vegetais, que são ótimas fontes de vitamina C na nossa dieta. No meu caso, o resultado de consumo de frutas frescas inclusive lembra que é um resultado que avalia a influência genética, mas não necessariamente como você manifesta ela. Eu tenho uma propensão muito menor do que a maioria das pessoas a comer frutas frescas, mas consumo bastante, principalmente depois do filho. Ou seja, eu não sigo tanto a minha propensão. Para descobrir tudo o que o DNA diz sobre você, é muito fácil. Você entra no site do Meu DNA, seleciona a taxa de adesão e o seu plano, e depois você recebe a caixinha da coleta em casa e é só seguir as instruções. E tem uma dica, usando o nosso cupom ATILAC, o plano anual sai por menos de R$ 20 por mês, então aproveita. Agora voltando à nossa história da vitamina C. Ela conta muito sobre como a ciência é feita e como ela pode dar muito trabalho para a gente poder entender como a natureza funciona. Só entender o conceito de vitamina e como a comida pode ou não ter alguma coisa que nós precisamos já é um salto de conhecimento bem difícil de fazer. Tanto que a gente já tinha noção de que o escorbuto, que é a doença causada pela falta de vitamina C, poderia ser tratado com frutas cítricas desde pelo menos o século XIV, mas levamos mais de 400 anos para realmente entender o que estava acontecendo. Para começar, a vitamina C é uma molécula super comum na natureza, que boa parte dos organismos conseguem produzir por conta própria. Ela não é uma molécula essencial da dieta de todos os seres vivos, ela se tornou esse tipo de molécula, ou seja, uma vitamina, para nós que deixamos de fazer ela e precisamos dela na comida. Aliás, provavelmente é por isso que nós paramos de fazer vitamina C. Algumas espécies de mamíferos que comem bastante frutas, como morcegos frugívoros e macacos, ou seja, nós humanos também, perdemos a capacidade de produzir ela. Como as frutas são especialmente ricas nessa vitamina, a quantidade que nós absorvemos da comida normalmente mais do que dá conta do que nós deixamos de produzir. Na verdade, o nosso corpo parece ter se especializado em absorver bem melhor a vitamina C e trabalhar com quantidades menores dela do que os outros mamíferos que podem fazer por conta própria o quanto quiserem. O problema realmente aparece quando alguma restrição na dieta priva o corpo dela. Durante a expansão das navegações europeias, por exemplo, e a invasão das Américas, esse foi um problema particularmente importante. Além das doenças infecciosas e da desnutrição, que era comum entre quem topava passar meses no mar, a dieta com carne salgada, biscoitos e poucas outras coisas causava uma carência de vitamina C. E sem ela, entre outras coisas, o nosso corpo não consegue produzir o colágeno, que dá a consistência da pele. O que começa com uma fraqueza e acaba avançando com dores no corpo e problemas de pele, como sangramento na gengiva, como hemorragias,
perda dos dentes, febre, convulsões e até a morte. Esse é o escorbuto que era o pesadelo das navegações. Ele levou 120 dos 160 marinheiros das 3 caravelas do Vasco da Gama depois que ele partiu de Lisboa em 1497. O escorbuto deve ter sido a maior causa de morte nos mares por séculos, mais do que piratas, conflitos ou naufrágios. Mesmo assim, já tem relatos desde pelo menos 1507, como a relação do piloto anônimo sobre a viagem do Pedro Álvares Cabral, comentando que marinheiros que comiam laranjas frescas ou que tomavam refrescos se curavam do escorbuto. Os chineses já levavam gengibre em vasos nos navios há mais de 1000 anos nessa época. Ou seja, já se sabia que vegetais frescos eram um tratamento eficaz para o escorbuto. Mas na falta de frutas frescas a bordo e na falta de comunicação sistemática entre as pessoas, essa cultura não se estabeleceu. O que já traz alguns pontos dos quais a ciência e o avanço do nosso conhecimento dependem, que é comunicação e uma forma de aplicar o conhecimento na prática. Como Le Cotter conta em Botões de Napoleão, no vai e vem de receitas e fórmulas que até funcionavam, mas não eram difundidas para combater escorbuto, precisamos de uma mudança na forma de pensar. Em 1747, um médico escocês chamado James Lind estava a bordo do navio Salisbury, quando os marinheiros também começaram a desenvolver escorbuto. Lind adotou uma abordagem que ainda é muito importante hoje em dia. Ele fez um princípio de teste clínico. Dividiu 12 marinheiros em 6 pares e cada um desses pares recebeu a mesma dieta, mas acompanhada de um tratamento diferente entre os grupos. Uma dupla recebeu cidra, outra vinagre, outra mais azarada recebeu água do mar, mas calma que pode ser pior. A quarta dupla recebeu ácido sulfúrico, pois é, e a quinta dupla recebeu uma mistura de temperos com noz moscada e alho. E o último e sexto par recebeu laranja e limão. Em 6 dias, quem comeu os cítricos já estava bem, enquanto os outros 10 continuavam passando mal. Foi um teste muito bem pensado, com resultados claros que foram descritos e publicados pelo Lind. Então, problema resolvido, né? Não. Levou mais de 40 anos para os britânicos adotarem o suco de limão como algo obrigatório a bordo de navios para poder prevenir o escorbuto. E depois ainda esqueceram isso e voltaram a ter problemas. Primeiro porque, por mais que uma abordagem sistemática como a do Lind traga respostas, a forma como nós pensamos sobre um problema precisa mudar antes de aceitar uma solução, mesmo que seja claro. No caso do escorbuto, ainda tem uma etapa que pouco se fala no meio do caminho. Foi por conta de um outro médico naval escocês, Thomas Trotter, que a solução avançou, mas ela avançou observando voluntários compulsórios no pior tipo de experimento que podemos fazer. No final do século XVIII, a Inglaterra estava passando pelo processo de uma outra mudança na forma de pensar, que foi o abolicionismo. Como o Maladies of Empire reconta, os navios negreiros matavam muitos escravizados de escorbuto. E foi servindo a bordo de um navio desses que o Trotter se tornou abolicionista depois de ver ao que as pessoas capturadas eram submetidas. Servindo no Brooks, que é o navio que se tornou famoso pela ilustração de como as pessoas escravizadas eram amarradas e transportadas completamente abarrotadas, uma do lado da outra, em espaços onde não podiam nem ficar em pé. Além de constatar como o ar fresco é fundamental para a vida por causa de muitos asfixiados nesse tipo de espaço, o Trotter observou em 1786 como cativos desenvolviam escorbuto depois de embarcarem. Além de detalhar como era essa progressão, ele também reparou que quem comia frutas frescas se curava, principalmente comendo frutas cítricas. O Trotter inovou por vários motivos fazendo isso. Ele fez uma das primeiras observações epidemiológicas, acompanhando condições ambientais e de saúde de uma população definida, fazendo hipóteses sobre o que estava acontecendo e discutindo interpretações e teorias sobre o que fazer. E mais do que apontar as pessoas que desenvolviam escorbuto como pessoas inferiores ou culpadas pelo que elas estavam passando de alguma forma, como ainda se faz hoje em dia com vários grupos vulneráveis e com minorias, o Trotter descreveu como a violência e a opressão é que criavam esse contexto de vulnerabilidade dos africanos escravizados. E ainda apontou que entre as várias explicações e tratamentos que se tinha para o escorbuto na época, a hipótese do Lind era a que resolveu o problema. E ainda extrapolou que o que se aplicava a negros se aplicava a brancos, o que era um salto cognitivo que pouca gente fazia na época. Com um cenário mais claro, os ingleses adotaram o suco de limão ou mesmo carregar a fruta fresca no navio
como algo obrigatório para poder combater o escorbuto, o que deu para eles uma vantagem naval enorme, já que poderiam passar meses em combate contra inimigos que cairiam de escorbuto. Parte do que fez o Império Britânico, que já comentamos em outro vídeo. O que pode ter criado involuntariamente o grupo mafioso mais famoso. Sério, os britânicos aproveitaram a costa da Sicília para poder plantar laranjas e limões sicilianos para abastecer a sua frota. E com a alta demanda e o alto valor das frutas, quem foi que apareceu para fazer essa intermediação e proteger quem cultivava? A máfia siciliana. Mas, como eu disse, os ingleses esqueceram da cura do escorbuto e voltaram a ver essa doença depois. E o mais bizarro é que isso pode ter acontecido por causa do progresso tecnológico e de conhecimento em várias áreas. Para começar, com o desenvolvimento dos navios a vapor, as viagens passaram a ser cada vez mais rápidas, o que dá menos tempo para o escorbuto se manifestar. Além disso, a maneira como muitos navios preparavam e armazenavam o suco do limão dentro de recipientes feitos de cobre, que preservam bem a comida, mas que destroem muito da vitamina C, porque o ácido ascórbico, que é a vitamina C, é super reativo e é atacado pelo cobre. Então o suco perdia a ação anti-escorbuto dele com o preparo. E para completar, a Marinha Britânica trocou o limão siciliano plantado na Sicília pelo tipo de limão que nós conhecemos mais aqui no Brasil, como o limão Tahiti, que vinha das colônias inglesas, era mais barato e na verdade é uma lima com muito menos vitamina C. Mas como se associava a cura do escorbuto com comidas ácidas, sem saber qual era o princípio dentro delas, o hábito do suco continuou sem saberem que aquilo não funcionava mais. E aí o problema só ficou claro quando o escorbuto voltou, quando, por exemplo, famílias mais ricas da Inglaterra passaram a dar leite de vaca para os filhos como substituto da amamentação, mas usando o leite pasteurizado, já que a pasteurização mata bactérias e torna esse leite mais seguro. Só que as crianças começaram a desenvolver escorbuto por causa disso, porque a fervura do leite mata as bactérias, mas também destrói vitamina C. E quando essas crianças e alguns exploradores começaram a desenvolver escorbuto, de repente descobriram que o suco de limão não curava mais a doença, sem saber o que tinha mudado no suco. Para piorar, a noção de que doenças infecciosas poderiam ser causadas por agentes vivos que atacavam o nosso corpo, como é o caso da cólera, fez com que muitos pensassem que o escorbuto na verdade podia ser alguma doença que aparecia por causa de algo que estava crescendo na comida que tinha sido guardada por muito tempo ou mal armazenada. O entendimento deles de doenças infecciosas, que foi tão útil em outros contextos, aqui acabou atrapalhando. E foi só por uma coincidência que nós descobrimos o que realmente curava o escorbuto. Quando pesquisadores que estavam tentando descobrir a causa de uma outra falta de vitamina, que é o beriberi, resolveram trabalhar com o porquinho da Índia. Por uma enorme coincidência, o porquinho da Índia também não faz vitamina C, é um dos poucos mamíferos que faz isso. Aí, quando deram uma dieta super restrita para eles, ao invés deles desenvolverem beriberi, desenvolveram escorbuto. Aí, fazendo limonada desse limão que a vida deu e podendo fazer e repetir experimentos com cobaias que não poderiam ou não deveriam ser feitos em humanos, descobriram que era um ácido específico presente na comida que combatia o escorbuto. Por ser a terceira vitamina que descobrimos, ganhou o apelido de vitamina C. E no começo da década de 1930, nós aprendemos a produzir esse ácido que combatia o escorbuto, que chamaram de ácido anti-escorbuto, ou melhor, usando o latim, ácido ascórbico, onde o A quer dizer não, então ácido ascórbico. E o legal é que sintetizar essa vitamina não resolveu só o escorbuto. A reatividade do ácido ascórbico faz ele ser importante para o corpo e também para a indústria. O mesmo princípio que torna ele tão frágil também faz dele uma molécula interessante. Como ele reage com compostos oxidantes antes das outras moléculas, é um antioxidante importante. O ácido ascórbico acaba sendo uma molécula de sacrifício que reage primeiro e poupa as outras, como poupar as nossas proteínas e o nosso DNA nas células. Por isso que a indústria usa tanta vitamina C como conservante. Você pode falar que a comida foi enriquecida com vitaminas, o corpo elimina o excesso dela na urina, então as doses alimentares são inofensivas, e esse ácido ascórbico oxida antes de quase tudo no alimento, o que mantém o frescor da comida por mais tempo. E em produtos cosméticos para a pele, ele pode ter mais ou menos a mesma função de proteger, só que agindo como um protetor para a nossa pele contra agressões, principalmente luz ultravioleta. E vale ressaltar que o protetor solar também pode fazer isso muito bem, tá? Mas não é só de boas aplicações que vive a vitamina C.
Lição aprendida, doença resolvida, vitamina produzida e durabilidade da comida. Essa podia ser a história comprida. Só faltou um outro detalhe, que são as formas como nós aplicamos a ciência e aceitamos ou não os seus resultados na nossa vida. Essa proteção toda antioxidante que a vitamina C pode dar despertou a paixão de quem procura aquelas curas alternativas para todos os problemas de saúde de todo mundo. Como foi o caso do químico Linus Pauling, ganhador de um prêmio Nobel de Química em 1954 pela sua pesquisa e outro Nobel da Paz em 62 pela oposição a testes nucleares. O Pauling invocou que a vitamina C em megadoses poderia proteger o corpo de todo tipo de doença como gripe, resfriado e até câncer. E provando que voz de autoridade pode falar mais alto do que evidências, foi ele quem popularizou essa ideia que muita gente carrega até hoje. O único problema é que nesse contexto ela não funciona. Uma fruta, até um pimentão, pode já ter toda a quantidade de vitamina C que uma pessoa saudável precisa em um dia. E doses maiores, como 150 a 500 miligramas, o que é uma fração do que um comprimido de vitamina C pode ter, já são o máximo que o nosso corpo pode absorver em um dia. Mais do que isso, o nosso intestino não absorve, ou se absorver, a gente elimina pela urina, ou seja, você não aproveita a maior parte do que uma cápsula de vitamina C pode ter. E mesmo a parte que aproveita, não necessariamente faz diferença. Testes clínicos que seguem aquele mesmo princípio que o Linde aplicou lá no navio em 1747 e que eu descrevi no começo do vídeo, já mostraram que uma dose maior do que a dose que uma alimentação saudável nos fornece não faz diferença para as doenças que o Pauling clamava, como o câncer, e também não ajudam muito quem não passa por uma exigência física extrema como a maratona que eu contei. É curioso como a gente passou centenas de anos tentando entender o que acontecia quando uma vitamina faltava. Por várias vezes chegamos perto de resolver o problema para depois esquecer, confundir ou se perder no processo, o que mostra de novo que a ciência pode até avançar no conhecimento, mas também pode retroceder. E quando a gente finalmente entendeu o que acontecia, um grupo de pessoas resolveu que a gente precisava de muito mais vitamina C do que realmente precisamos. E a crença ainda persiste, apesar das evidências. Nessa última lição sobre a ciência, vale lembrar que a cultura e o nosso conhecimento podem avançar, o nosso conhecimento sobre o universo pode crescer, mas a gente ainda depende do mesmo cérebro falho para poder entender e aceitar ou não isso. Se você curtiu essa conversa e quer outras como essa, quer entender, por exemplo, o papel das vitaminas no corpo, que a gente ainda deve tratar em outros conteúdos por aqui, ou ver as nossas conversas com especialistas no nosso podcast, que é o Não Ficção, aproveita, assina aqui o canal, assim você recebe os próximos vídeos e a gente segue o papo. Até lá!